Oi gente, tudo bem? Chegamos então ao último vídeo da nossa série. Quero falar uma coisa muito importante aqui antes de começar propriamente este último vídeo. Em primeiro lugar, que se você tá pegando essa série no meio, não pegue pelo meio, pegue desde o primeiro vídeo para você entender do que essa série se trata, qual é o propósito dela. Eu venho recebendo muitos comentários aqui no YouTube e em outras redes sociais falando que, Thais, no vídeo tal você poderia ter mostrado isso, no outro vídeo você poderia ter mostrado aquilo. Mas se eu não tenho o livro fica difícil de acompanhar. Gente, essa série aqui não tem a menor pretensão de ensinar algo em substituição ao que o livro ensina ou que os cursos do David Allen ensinam. Essa série não tem essa pretensão e nem essa permissão. O que acontece é que todos os anos, entre o Natal e o Ano Novo, eu reinstalo o meu GTD como se fosse do zero, como exercício mesmo, porque eu amo esse negócio, e também para ver se surgem dúvidas que, ao esclarecer, eu posso ajudar vocês, porque vocês podem ter essas dúvidas também. Desta vez, eu quis tornar esse meu processo pessoal público. Como? Compartilhando com vocês através dos vídeos. E aqui eu também não me aguento, eu acabo dando algumas dicas, falo algumas coisas. Mas isso aqui não é uma série de vídeos para substituir um curso ou substituir o seu aprendizado com o livro. Para você implementar o GTD, é indispensável que você leia o livro. É assim, é o básico do básico do básico. Então, assim, tenha o livro. Você não vai ler uma vez esse livro, é um livro de estudo para a vida toda. Claro, se você quiser usar o GTD, né? Então, assim, é claro que você tem que ter o livro em primeiro lugar, você tem que ir acompanhando o que eu tô fazendo aqui através do livro, porque, na verdade, essa série é uma série de apoio caso você queira fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, que é instalar o GTD. Então, é uma série para, enquanto você faz o seu, você acompanhar o meu. Porque a gente vai estar no mesmo momento em cada um dos vídeos e aí você pode tirar algumas dúvidas. Não é para você usar a série como única fonte de aprendizado. Bom, dito isso, então vamos para o tema do nosso vídeo de hoje, que é falar um pouquinho, depois que a gente instalou tudo, como é essa execução no dia a dia. A maneira mais óbvia de a gente escolher o que a gente vai fazer no dia a dia é através da organização que a gente faz. Vou explicar melhor. Então, assim, levando em conta que a captura acontece o tempo todo. Em alguns momentos do dia você vai esclarecer suas diversas caixas de entrada. E quando você esclarecer, você vai organizar nos lugares mais apropriados, você vai montar um sistema, continuamente você vai montar, de modo que ele vai se alimentando, você vai alimentando esse sistema, ele vai sempre estando atualizado, através das revisões também. E aí, no dia a dia, quando você for executar o seu trabalho, essas opções estarão sempre atualizadas e reais ao seu mundo. Então, como eu falei no penúltimo vídeo, a gente faz uma revisão diária, tanto do nosso calendário quanto das listas de próximas ações, para saber o que a gente tem que fazer no dia. E aí, quando a gente vai executar essas ações, existem o que o David Allen chama de critérios limitantes. Se a gente pegar aqui no livro do GTD, no capítulo 9, que é o capítulo do engajar, que na edição brasileira está a partir da página 242, na página 243 ele fala assim, modelo dos 4 critérios para escolher ações no momento. Você escolhe suas ações com base nos 4 critérios a seguir, nessa ordem. Em primeiro lugar, contexto, então por isso que a gente organiza as próximas ações por contexto, porque é o primeiro critério que a gente usa para saber o que a gente pode executar. Não adianta eu ter uma coisa super urgente para executar, que eu tenho que estar em casa para executar, sendo que agora eu tô no escritório, então assim, pode ser urgente, mas só posso executar quando eu estiver em casa. Então contexto é a primeira coisa. Em segundo lugar, tempo disponível, então quanto tempo eu tenho antes de ter que fazer alguma outra coisa que esteja na minha agenda ou qualquer outra coisa. Depois, energia disponível, qual que é o meu nível de energia nesse momento. E aí, por fim, questão de prioridade. Eu vou falar sobre prioridade daqui a pouquinho. Mas então, gente, mais uma vez, leitura do livro e aplicação própria, tá bom? Sobre prioridades, o David Allen fala que a gente não define prioridades, a gente tem prioridades. Existem diversas maneiras da gente ter claras essas prioridades, né? Porque as prioridades podem mudar minuto a minuto, então a gente tem que ter essa capacidade de raciocínio de definir realmente qual é a melhor coisa a ser feita momento a momento. Então a primeira coisa que ele fala é sobre as 3 naturezas do trabalho, aqui na página 248. Na página 248 ele fala modelo tríplice para avaliar o trabalho diário. Então ele fala que qualquer tipo de profissional hoje em dia tem 3 tipos de atividades que ele tem que fazer em qualquer dia de trabalho dele. Em primeiro lugar, as atividades já planejadas, que são aquelas que estão no seu calendário e nas suas listas de próximas ações. Em segundo lugar, as atividades não planejadas, ou seja, o trabalho à medida que ele aparece, urgências, telefonemas, interrupções, demandas, coisas que você quer fazer, escolhas espontâneas suas. E em terceiro lugar, o tempo que você passa definindo o seu trabalho, que é quando você captura, que você esclarece, que você processa seus e-mails, tudo isso é definindo o seu trabalho. Então, eu diria que aqui você tem que ler essa parte aqui do capítulo do livro para você conseguir entender o que é isso, que são essas três atividades, para você entender como que no seu dia a dia
quanto tempo você vai dedicar para cada uma delas. O que o David Allen quer falar, por exemplo, é que interrupções e urgências e demandas que você tem que atender no dia fazem parte do seu trabalho. Não tem como você planejar um dia inteiro, porque você tem que deixar livres horas para as demandas do dia ou as atividades não planejadas e também o tempo definindo o seu próprio trabalho. E aí, mais uma vez, o que eu vou trazer aqui é um pouco da minha experiência para compartilhar com vocês com relação a isso que eu aprendi lendo o livro e fazendo os cursos do David Allen. Por exemplo, se você tem muitos prazos que você não consegue cumprir, talvez você tenha que dedicar mais tempo no seu dia a dia para os prazos. Se a sua caixa de entrada está sempre cheia, você não consegue dar conta dos e-mails, talvez você tenha que dedicar mais tempo no seu dia a dia para definir o seu próprio trabalho. Se o seu chefe te demanda muito ao longo do dia, ou a sua equipe, ou clientes que chegam com coisas que você tem que resolver, ou seja, o trabalho à medida que aparece está devorando o seu dia a dia, talvez você tenha que deixar mais horas do seu dia a dia livres para atender essa demanda. Então não tem uma fórmula mágica, você tem que entender como é o seu dia a dia para saber quantas horas por dia eu posso dedicar a trabalhos planejados ou a reuniões, por exemplo. Não existe uma fórmula mágica. Eu poderia muito bem chegar e falar assim, olha, planeja 4 horas do seu dia, deixa 2 horas livres para imprevistos e 2 horas livres para definir seu próprio trabalho. Seria muito fácil para mim fazer isso, talvez eu tivesse até mais likes nesses vídeos. O que o David Allen propõe é que você se envolva com o seu trabalho, com a sua vida e aprenda, decida naquela perguntinha do esclarecer, isso demanda ação sim ou não? Você está definindo o seu trabalho. Você tem que definir o seu trabalho, é a sua responsabilidade. Hoje, por exemplo, eu formatei o meu dia a dia de modo que eu preciso dedicar mais tempo a atividades planejadas, porque eu tenho muitos prazos para cumprir com criação de conteúdo, gravação de vídeos, gravação de aulas, postagem de aulas, cursos que eu faço. Então, este ano eu estou nessa fase de transição, aumentando muito mais o tempo no meu dia a dia para as atividades já planejadas. Atividades não planejadas ocorrem, mas são super pouco no meu dia a dia. Por quê? Porque também quanto mais tempo você dedica ao definindo o seu trabalho, mais você diminui de incidências de coisas não planejadas. Mas ninguém fica livre disso, porque você não pode controlar a organização de outras pessoas. As coisas chegam até você, mesmo que você se organize. Então, para mim, hoje eu diria que cerca de 50% do meu tempo está ali em atividades planejadas, de 30% a 40% definindo o meu trabalho e de 10% a 20% para o não planejado. Nossa, gente, que engraçado, né? Quando eu gravei esse vídeo, eu tava já incorporando algumas mudanças e muitas delas aconteceram e aí foi mudando ainda mais com o passar desses últimos 2 anos. Hoje eu ainda tenho bastante atividades planejadas, eu diria que talvez seja 50% do meu dia de trabalho, porque eu trabalho praticamente produzindo conteúdo e gravando aulas, produzindo materiais, revisando textos. Então é bastante tempo do meu dia, sim, com as atividades planejadas, porque é conteúdo todos os dias aqui no canal, no blog, nos outros canais, enfim, é bastante coisa sim. Então tem cronograma, eu lido bastante com isso. Agora, cada vez mais eu vejo a importância e a liberdade de você ter atividades não planejadas. Explico. Existem várias entrevistas e frases que eu já li do Warren Buffett, de outros grandões aí, tipo Bill Gates, enfim, e o próprio David Allen, que falam que eles cada vez mais gostam de ter a agenda livre, ou seja, não ter blocos marcados, compromissos já agendados na agenda, porque uma agenda livre permite que você escolha dia a dia aquilo que você está mais afim de focar naquele dia, aquilo que você quer priorizar naquele momento. E cada vez mais eu tenho ido por essa linha. Então, cada vez mais eu volto pro básico lá de que o calendário é sagrado, né? Então, para entrar no meu calendário, putz, tem que ser muito prioritário mesmo, porque senão não compensa para mim bloquear qualquer horário do meu dia em detrimento de alguma atividade, se não for estritamente prioritário, importante, significativo, etc. para mim. Se não for, eu prefiro deixar o calendário livre, porque aí dia a dia eu escolho fazer aquilo que for mais significativo para mim. Acho isso um amadurecimento muito legal de compartilhar aqui com vocês. Isso não é uma fórmula matemática que é para você engessar o seu dia a dia, não é isso. Mas é para você ter essa noção e tentar equilibrar o seu dia a dia, não marcando muitas reuniões no mesmo dia. Se você tiver que ficar o dia inteiro fora em uma reunião, num treinamento, você sabe que no dia seguinte não dá para agendar muita coisa, porque você vai ter muita coisa do dia anterior que você tem que lidar. Então é um equilíbrio mesmo que você faz. E aí como que isso surge como critério de execução também de acordo com prioridades? Por exemplo, eu sei que se eu passar a manhã inteira em reunião, eu sei que logo depois do almoço eu tenho que parar para ver meus e-mails, porque é tempo definindo o meu trabalho. Eu tenho que ter esse tempo. Eu não vou deixar e querer, na parte da tarde, agendar mais reuniões. Então serve como critério não só de planejamento, como critério de execução também. E aí ainda para poder racionalizar esse raciocínio sobre prioridades, né? Porque na verdade prioridade, a gente olha um monte de coisa que a gente tem para fazer, o nosso estômago fala o que é prioridade, né? A gente sabe o que tem que ser feito. Mas se você quiser racionalizar ainda
mais essa ideia de ter clareza sobre prioridades, o que o David Allen recomenda? Os horizontes de foco. Aqui no capítulo você encontra a partir da página 254. Então, se você analisar cada um aqui dos horizontes de foco, você pode encontrar prioridades. Então, qual que é o primeiro nível que a gente tem no nível térreo? Prazos. Então, assim, se eu tenho coisas no meu calendário, é óbvio que o que eu tenho no meu calendário é prioridade total, porque eu tenho que fazer hoje, ou num horário específico hoje. Além disso, eu tenho próximas ações com prazo. Então, essas duas coisas são minha primeira prioridade, sem correr o risco de ser redundante aqui. Agora, suponhamos que eu tenha, sei lá, 2 próximas ações com prazo e eu fico em dúvida, qual é mais importante? Se uma próxima ação pertencer a um projeto e a outra não, acaba sendo óbvio que a próxima ação do projeto é mais importante porque ela impacta outras coisas. Mas, mais uma vez, gente, não é regra, é sugestão. E aí você pode usar esses diferentes horizontes para definir prioridades em todos os sentidos. Então, por exemplo, Thaís, eu tenho 80 projetos em andamento e eu sinto que não estou dando conta. Como que eu faço para saber que projetos têm que estar em andamento e que projetos que não têm que estar? Você pode usar os horizontes mais elevados para decidir. Você pode falar quais desses projetos vão impactar mais nas minhas áreas de foco hoje. Quais desses projetos conversam com meus objetivos de curto prazo? Quais desses projetos conversam mais com o estilo de vida que eu estou criando para mim lá no Horizonte 4, visão? E por aí vai. Então, assim, esse assunto, horizontes de foco, gente, merece uma série de vídeos só para ele. Eu não pretendo esgotar isso aqui em 2, 3 minutos de vídeo hoje. Eu quero que vocês saibam que, na verdade, tudo que a gente viu aqui nessa série são conteúdos diversos que a gente pode explorar em outros meios. O foco dessa série é falar assim, como que eu faço a minha instalação e como que você pode fazer a sua, né, usando aqui a minha como exemplo, para se apoiar mesmo. Eu não estou ensinando conteúdo aqui, isso é muito importante. Então, assim, a minha recomendação para vocês é vocês lerem esse capítulo inteiro do Engajar, e especialmente essa parte que ele fala dos horizontes, para vocês entenderem o que são esses horizontes de foco. A coisa mais importante que eu quero falar para vocês nesse vídeo aqui, para concluir essa série, é a seguinte. O GTD ele é um método que tem 5 passos, que na verdade são 5 hábitos que a gente tem que implementar na nossa vida se a gente quiser ter os benefícios que o GTD nos traz, são inúmeros. Então, nesse primeiro momento, o que você precisa saber é que você tem 5 hábitos a incorporar, trabalhe neles. A captura é uma coisa que acontece a todo momento. Então, a qualquer momento eu posso estar aqui esperando, sei lá, consulta no dentista, e aí eu lembro, nossa, não posso esquecer de comprar tal coisa hoje no mercado. Eu vou lá e capturo no meu caderninho. Agora, não basta eu só capturar um monte de coisa o dia inteiro e deixar para esclarecer num montante só. Não, vale a pena ao longo do dia você pegar alguns momentos e esclarece. Algumas pessoas me perguntam se vale a pena dedicar um tempo todos os dias para esclarecer. Tanto faz, assim, eu hoje não faço mais isso, mas até virar hábito, eu criei bloquinhos no meu calendário, processar e-mails, processar caixa de entrada física. Mas eu não tô dizendo que essa é a recomendação, isso foi o que funcionou pra mim. Tente buscar aquilo que pode funcionar pra você. Mas pra esse vídeo aqui não ficar muito extenso, o que eu quero dizer é que daí na semana que vem eu vou gravar 3 vídeos respondendo as perguntas, as dúvidas de vocês. Então eu vou pegar as principais dúvidas aqui nos comentários do YouTube e vou pegar as principais dúvidas postadas lá no grupo do Facebook GTD Brasil. Então se você tiver alguma dúvida, posta aí nos próximos dias, que aí eu vou recolher essas dúvidas para responder nesses vídeos, tá bom? Olha, e vale a Thaís do Futuro dizer que hoje à noite vai ter uma live que na verdade é um aulão especial completaço sobre como escolher as melhores ferramentas para o GTD. Então, se você passou por todo esse processo aqui da instalação, ficou com dúvidas em termos de ferramentas ou quer simplesmente melhorar essa experiência que você já teve aqui ao longo desses dias todos aqui da nossa série, nos 21 dias de série, veja aqui no canal que já tá no ar para você definir o lembrete para você assistir essa live, porque vai ser uma aula bem legal que eu tô preparando com o maior carinho pra gente estar lá ao vivo respondendo perguntas sobre ferramentas do GTD. Não perca, é hoje à noite, tá bom? Esse vídeo aqui hoje é para simplesmente repassar como o David Allen recomenda essa priorização momento a momento, todos os dias. Mas assim, são comentários pessoais, gente, mais uma vez. Leiam um livro, leiam um livro. Leiam um livro, pratiquem muito, busquem as soluções aí para vocês de acordo com o que o David Allen propõe com o método. Quem não leu o livro até agora, leia. E aí nos próximos vídeos a gente vai tirando algumas dúvidas, tá bom? Para mim foi um enorme prazer poder compartilhar com vocês como é a minha instalação anual do GTD. Vale lembrar que não é necessário fazer isso todo ano, eu faço porque eu sou instrutora do GTD e também porque eu sou apaixonada por isso, então eu faço por prazer mesmo, pela minha curiosidade pessoal. E daí dessa vez eu simplesmente quis compartilhar com vocês um pouquinho aqui através dessa série, tá bom? Espero que ela tenha sido útil, mas lembre-se, não adianta nada assistir só os vídeos e não colocar a mão na massa.
Faça a sua parte lendo o livro e implementando também, tá bom? Tchau, tchau!